Olá a todos, aqui quem fala é o pastor Ayrton Ferreira. Estamos nesse 11º vídeo, em uma sequência de 365 vídeos de meditação diária. Esse projeto que o Senhor colocou em nosso coração é para direcionamento de acompanhamento na Bíblia Sagrada. É lógico que, como já foi dito, não são palavras de estudo, são palavras de meditação espontâneas, diárias. Essas palavras, na maioria delas, são anteriormente pregadas e meditadas em minha residência. Algumas são mudadas conforme o passar dos dias, porém, na maioria delas, são meditadas em minha residência. Então, são palavras espontâneas, são palavras que Deus tem nos direcionado para poder meditar. Não são palavras de estudo. Lógico que a gente, posteriormente, vai ter alguns outros projetos desse, mas esse é um projeto do coração de Deus para nossas vidas, para que a gente venha meditar na palavra dele, com palavras espontâneas, ok? A palavra de hoje está em 2 Samuel, capítulo de número 21. É necessário que você leia posteriormente do versículo 1 ao versículo do versículo 1 em diante. Porém, a gente vai ler somente o versículo 1, que diz assim: E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, e Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: É por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Tudo começou em Josué 9. Os amorreus, eles se disfarçaram de um povo amigo, vestindo-se de pano de saco, trocando as vestimentas, trocando os calçados, trocando os animais. Eles se aproximaram de Josué e o imploraram como se fossem servos vindos de longe, para que eles fizessem uma aliança. Posteriormente, foi descoberto por Josué o que eles fizeram, porém, foi firmada a aliança, porque eles já estavam com o trato feito. E eu queria te lembrar que a aliança, ela é um pacto sagrado, é de Deus. Se o povo de Deus fez aliança com alguém, ele deveria cumprir essa aliança, deveria cumprir esse compromisso. Vemos várias passagens bíblicas de firmação e cumprimento de aliança. Porém, passou-se o tempo, chegou o reinado do primeiro rei, chamado Saul, e ele, por ser e ter adquirido uma posição meio que sanguinária, como diz a Bíblia, ele mata, quebrando a aliança, alguns dos descendentes dos amorreus, que se chamam gibeonitas. E isto, que são descendentes dos amorreus, diz logo nos versículos à frente, no versículo de número 2 deste capítulo. Então, quebrando assim uma aliança que estava estabelecida há muito tempo. Não se quebra uma aliança, ou não se faz uma aliança quebrando-se outra. Isto é necessário que a gente entenda. Muitas vezes vai se passando o tempo e as coisas, por intermédio de visões, por intermédio de querer progredir, por intermédio de, eu acho que por propostas, acontecem que a gente acaba quebrando alianças, parcerias, e não se quebra aliança feitas em Deus. Nesta passagem aqui, em especial, houve fome na terra. E foi o rei Davi, muito sabiamente, e consultou ao Senhor. E o Senhor disse: foi por causa de Saul, o sanguinário, que quebrou uma aliança, porque matou os gibeonitas, descendentes dos amorreus. É lógico que houve fome na terra e o Senhor, a história aqui é grande, e o Senhor disse para ele isso. Então ele foi novamente consultar os gibeonitas,
e eles exigiram pessoas da prole de Saul para que fossem mortas, para que pagasse o sangue das pessoas que ele foram mortas. Então Davi vai e escolhe 5 filhos da filha de Saul e também 2 filhos, os únicos 2 filhos de uma das concubinas de Saul. A história é muito linda dessa mulher que ela fica protegendo os corpos de seus filhos para que as aves, para que os animais não comessem, até o período estabelecido para que ela pudesse sepultar seus filhos, e Davi liberou para sepultar. Mas o assunto não é esse, não vamos nos aprofundar na história dela. Posteriormente, um outro dia, a gente fale sobre isso. Porém, o assunto aqui é aliança. Não se quebra uma aliança estabelecida por Deus. Uma aliança que você prometeu, que você conjurou, que você jurou, que você fez em Deus, não se quebra. E isso vale com certeza para ministério. Não se quebra uma aliança firmada em Deus. Muito menos se faz outra aliança quebrando a aliança que já está estabelecida, que já está firmada. Vamos pensar muito bem nisso. A palavra de meditação ficamos hoje com essa palavra de meditação, que fique hoje no seu coração gravada e a gente pare para refletir nisso. Uma palavra espontânea, uma palavra vinda do céu para nossas vidas. Meu desejo é que tudo vá bem na sua vida. Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos a ter, meu Pai, a sabedoria suficiente para entender que a aliança firmada no Senhor é perpétua. Não devemos quebrar a aliança, e muito menos firmar outra aliança quebrando a aliança que já está firmada. Deus, em nome de Jesus, que a gente venha ter clareza, que as propostas do inimigo, sejam elas quais forem, mesmo parecendo boas, não façam a gente quebrar os desígnios estabelecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus.